Salmo 74, no verso 17. Apenas um versículo e eu quero repeti-lo duas vezes. Salmo 74, do verso 17, diz assim: Estabelecestes todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. De novo, estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu formaste. O sermão que eu vos quero pregar chama-se Limitado, tu e o verão. Eu sei que o termo limitado, quando uma pessoa se refere a outra como limitada, para a nova geração acaba sendo entendido como algo pejorativo. Uma pessoa que é limitada é uma pessoa que ela não tem a capacidade de fazer algo. Embora eu tenha usado esse limitado para criar uma pulguinha atrás da orelha do ouvinte, o que eu quero pregar é para que, mesmo reconhecendo os limites que o Senhor nos impõe, e nós veremos que há limites, e esses limites são impostos com um propósito, o meu intuito nessa tarde é um encorajamento para que não tenhas medo de viver a estação que te limita. Mas, com o exemplo de Jesus, como Jesus expôs-se a pior estação da sua vida, neste exemplo nós possamos entender que nós temos esperança para viver qualquer limitação, seja ela a limitação como veremos na criação, ou seja ela para entender como que essas limitações que o Senhor traz à nossa vida, ela pode ser vivida com esperança e com fé. Mas eu não consigo vos pregar sem a ajuda do Espírito a falar sobre as limitações que o Senhor nos coloca. Nós precisamos que o Espírito me ajude para que eu possa ser o mais claro e o mais simples possível. Vocês verão que eu falarei de filósofos, por exemplo, e eu preciso que o Espírito me ajude para não tentar ir com as informações que tem aqui na minha cabeça, mas aquilo que o Espírito quer falar a essa congregação nessa tarde. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de sermos expostos à Tua Palavra, Pai. Ó Pai, é difícil compreender os limites que o Senhor traz à nossa vida. Ó Pai, mas sabemos, ó Deus, que esses limites, em último grau, ó Deus, servem como formas do Seu cuidado, ó Pai. E para isso, ó Deus, eu te peço que o Senhor me ajude a pregar com ousadia, com calma, com fluidez na fala, para que, ó Deus, eu possa ser o mais simples possível, ó Deus, para que todos que aqui estão possam entender e sair daqui edificados, ó Deus. Por isso eu oro, ó Deus, que o Teu Espírito tome o lugar e fale ao coração dos meus irmãos. Ó Pai, que haja corações, ó Deus, abertos para a Tua Palavra. Isso tudo te pedimos, ó Deus, na obra perfeita do Teu Filho Jesus. Amém. No sermão passado eu também vos preguei um salmo, e justamente era um masquil. Hoje nós veremos que este salmo, o Salmo 74, ele faz parte de um masquil de Asaf. São pequenos textos devocionais com o objetivo didáticos, com o objetivo de ensinar. Nós vemos, no sermão que eu vos preguei da outra vez, no Salmo 32, que geralmente os masquis, eles elogiam a sabedoria, por exemplo. E na altura, eu vos falei da gratidão que o autor, que o salmista, ele mostrou através dos seus escritos. E, mais uma vez, este salmo tem esse intuito, de, através da gratidão, reconhecer como o Senhor tem cuidado da sua igreja, como o Senhor tem cuidado do seu povo, que hoje se torna igreja, que antes era um povo em si. Alguns estudiosos acreditam que esse masquil ele foi composto depois da destruição do templo em Jerusalém,
com a invasão de Nabucodonosor em 586 a.C. Coloca os olhos no verso 3 e também no verso 8. O salmista descreve como os inimigos eles profanaram o templo. Coloquem os olhos. Verso 3. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal ao santuário. O salmista também fala sobre a ausência de Deus. Coloca os olhos no verso 9. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. A ausência dos profetas é um sinal do juízo de Deus e também do seu silêncio. Nós sabemos que toda vez que o Senhor, ele se cala, isso é uma forma de trazer juízo. Por isso, o Salmo começa com duas perguntas. Coloca os vossos olhos no verso 1. Fala assim: ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? O salmista, ele começa esse salmo com grandes questionamentos acerca dos limites do Senhor, acerca do silêncio do Senhor. E eu quero que vocês façam essa relação entre o limite e o silêncio, porque mais à frente nós vamos ver como isso se cumpre na vida de Jesus. Nos 11 primeiros versos, o salmista fala acerca da injustiça. A injustiça toma conta. Nos 11 primeiros versos, o inimigo ele está a prevalecer, ou seja, o Senhor não traz nenhuma resposta. Porém, o tom muda no verso 12, com o uso de uma conjunção adversativa. Todavia, Deus é o Rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Se nos 11 versos o salmista estava colocando questionamentos, falando da ausência de Deus, falando do silêncio de Deus, a partir do verso 12 tudo muda. O salmista, a partir do verso 12, mostra que o tom muda ao reconhecer a grandeza de Deus, lembrando tudo do que ele criou. A partir do verso 12, ao invés de se apegar ao silêncio, e ao invés de colocar os seus olhos somente na desgraça que estava a acontecer, ele começa, por exemplo, no verso 13, a falar da grandeza de Deus por meio daquilo que ele criou. No verso 14, por exemplo, fala também disso, no verso 15, no verso 16 e no verso 17, que é o verso que hoje nos toca ver. O Salmo começa com um coração angustiado, meus irmãos. Eu não sei aqui quantas vezes vocês já esteve com o coração angustiado, cheios de dúvidas, sem saber aquilo que iria acontecer a seguir. Mas o salmista termina este salmo estimulando a memória sobre quem Deus é. E aqui eu já quero aterrar isso para a gente. Há momentos na nossa vida, é por isso que é considerado masquil, porque ele traz à memória aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor já fez. E a memória, quando nós começamos a recordar daquilo que o Senhor faz, é um meio de sabedoria. Eu não sei se tens vivido assim, eu não sei se tens vivido angustiado por alguma coisa, mas tome o exemplo desse salmista, comece a colocar os olhos naquilo que o Senhor fez, comece a colocar os olhos naquilo que o Senhor já fez na vida dos vossos irmãos. Quando nós tiramos os olhos do nosso problema e colocamos os olhos na vida dos outros, na criação, a criação ela serve como meio de revelação divina.
É por meio da revelação natural que Deus se revela. É claro que não é uma revelação completa, porque nós sabemos que a revelação completa é por meio de Jesus. Mas ainda assim, a natureza, a criação, serve para nos recordar daquilo que o Senhor fez. E por isso, se tens vivido em momentos, ou por exemplo, uma estação nebulosa na vossa vida, coloque os olhos na criação, tome o exemplo desse salmista. Nós estamos seguindo o uso bíblico da palavra verão, e o verso que nos toca hoje é o verso 17, onde o salmista mostra quem Deus é ao falar dos limites que Ele coloca na criação. Mesmo que o verso esteja encorajando, em um momento de encorajamento, para confiar em Deus, a verdade permanece. E qual verdade que permanece, meus irmãos? Deus estabelece limites. Coloque os olhos. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. O termo limites é um termo muito atual, ou a imposição de limites. Há um filósofo coreano, seu nome é Byung-Chul Han, ele diz que nós estamos passando por um processo de transição entre uma sociedade disciplinar e uma sociedade do desempenho. A sociedade disciplinar, ela é marcada pela negação. Tu não podes poder fazer isso. Isso é proibido. De maneira nenhuma você pode fazer isso. Essa é a sociedade disciplinar que é descrita por esse filósofo. Ao passo que a sociedade do desempenho, ela é marcada pela afirmação: João, você pode. Patrícia, você deve poder. Você é livre. Faça aquilo que te apetece. Essa é a sociedade do desempenho. E segundo ele, essas sociedades, elas têm características diferentes. A primeira, ela gera uma conformidade forçada, porém, ela gera obediência. Ou seja, é um ser de fora que impõe algo, é uma imposição de fora para dentro. Ao passo que a segunda é uma autoexploração. Nela, as pessoas são donas de si mesmos e seguem todos os seus desejos, ou seja, já não há nenhum agente externo a falar aquilo que você deve fazer. E por que eu usei o termo autoexploração? Porque antigamente, ou na sociedade disciplinar, uma pessoa impor algo a outra poderia ser considerada uma forma de exploração. Ao passo que, se você não há nenhum agente externo a te induzir a algo, você se explora. E aí que eu não quero aqui trazer me aprofundar nisso que o teólogo está a falar, porém ele vai dizer que o fato da pessoa não ter ninguém te dizendo nada, ela se explora e aí começa a basear toda a sua vida em desempenho. Ou seja, ela tem que trabalhar porque agora ela é dona de si mesma e ela tem que correr atrás dos seus sonhos, e isso vai trazendo a ela um esgotamento mental e colocando ela em um cativeiro que não é imposto por alguém, mas é imposto por ela mesma. E por que isso se torna cada vez mais preocupante? Porque o fato de não há ninguém impondo algo é uma exploração que anda de mãos dadas com a liberdade. Essa pessoa é livre, por isso que ela pode fazer o que quer.
Então não há uma pessoa a impor o que essa pessoa tem que fazer. Onde eu quero chegar com isso? É muito simples. O que eu tenho para vos pregar é muito simples. Hoje, os limites que Deus coloca parecem se encaixar nesse modelo disciplinar. Você pode discordar disso. Mas hoje há limites impostos por Deus que muita gente, principalmente os não cristãos, consideram isso e levam isso de forma negativa. Os princípios que guiam a vida cristã, ela parece cada vez mais loucura para aqueles que não conhecem um Deus de amor. E então, ela acha que o cristianismo é uma imposição, e isso está mal, porque agora as pessoas são livres. E o que eu quero falar acerca da negação e dos limites, meus irmãos? Freud, o pai da psicanálise, ele vai dizer que todo o caráter humano ele é forjado pela negação. Uma pessoa que não tem negações na vida, essa pessoa é uma pessoa sem caráter. Ela não sabe o que é. Ela não sabe aquilo que constitui o seu ser. Por isso, tudo que lhe apresenta é agradável. E essa pessoa é como o apóstolo Paulo fala do homem que não, pelo fato de não ser guiado pela palavra, em um alimento mais sólido, ele é levado por qualquer vento de doutrina. E nós sabemos, quando nós pensamos acerca do cristianismo, há muita negação no cristianismo. Nós estivemos na série de mensagens anterior a falar dos nãos de Deus, dos 10 mandamentos. Por exemplo, o cristianismo fala para você negar você mesmo. O cristianismo fala para você não se dar ao mundo. O cristianismo fala para não se apegar às paixões. Lembram como Deus julga uma nação? Em Romanos, Ele entrega essas pessoas ao desejo do seu coração. Por isso, essa é uma lógica que Deus não quer para o seu povo. A santa limitação não é para te prender, mas para te proteger e te guiar no caminho que Deus tem para a sua vida. Meus irmãos, o salmista, mesmo sentindo um peso da ausência de Deus e a opressão do inimigo, entende que esse o limite o protege. Em último grau, o limite imposto por Deus protege o salmista. Quando Deus permite que algo aconteça na nossa vida, seja por perseguições, ainda hoje estivemos a orar pela igreja perseguida, seja por outras dificuldades que chegam até a vida do crente, do cristão, daquele que crê em Deus, todas as dificuldades e todos os limites ainda assim estão dentro do limite estabelecido por Deus. Nada foge do seu controle. Portanto, o limite que parece estar contra você é o limite que no fundo te guarda. Eu não sei qual estação espiritual você está vivendo. Talvez você possa estar vivendo um verão, como nós estamos vivendo e estamos já na sua segunda metade, mas você esteja vivendo uma estação como um inverno espiritualmente, nebuloso, sem ver as coisas acontecerem claramente, sem colher nenhum fruto. Mas eu digo, tem um fim esse limite. O Senhor estabeleceu limite para todas as coisas. É por isso que em Tiago, capítulo 1, no verso 12, o Tiago vai falar que toda aprovação, ela tem um limite, quando ele fala que bem-aventurado aqueles que são provados, aqueles que sofrem tentações, que sendo provado, receberão a coroa da vida eterna. Meus irmãos, todos os limites têm um fim estabelecido por Deus. Talvez esteja vivendo uma temporada difícil, seja no trabalho, seja na vida sentimental, seja na vida relacional com os familiares. Meus irmãos, terá um fim
Calma, eu não estou falando de um limite imposto por nós mesmos, aonde pela nossa negligência as coisas não acontecem na nossa vida. Eu estou a falar de um limite que é estabelecido por Deus, que às vezes nós não vemos as coisas de certa forma, como deve ser, porque o Senhor está colocando o pé no freio. Calma, meu filho, não é hora. E é por isso, meus irmãos, que eu sei que muitos de nós podemos colecionar momentos onde que nós queríamos tomar algumas decisões e o Senhor não permitiu, mas quando passamos, olhamos para trás e falando, esse limite realmente me guardou. Se não fosse o Senhor, eu estaria em maus lençóis agora. O Senhor guarda, meus irmãos, os limites que Deus designou. Eles têm um fim. Deus ordena todas as coisas. Deus é perfeito naquilo que faz. O verso fala de um limite que Deus estabelece na criação, mas Deus também coloca limite naquilo que Ele não criou. Eu sei que isso é um termo um pouco difícil, porque nós acreditamos que Deus cria todas as coisas, mas nós cremos que Jesus Ele não é um ser criado. Como o credo niceno, ele afirma, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma essência que o Pai. Jesus sendo Deus, reparem, Jesus sendo Deus, na mesma essência do seu Pai, na mesma essência de Deus, aceitou os limites de Deus ao encarnar-se. Um Deus se submetendo ao limite de algo criado, limite que eu e você hoje experimentamos. Quando nós afirmamos que Jesus veio em carne e osso, nós afirmamos que é um ser divino experimentando a limitação do corpo humano, mas sabemos que ele também não era somente homem, ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. Por isso, a semelhança do nosso Jesus, assim como ele experimentou os limites, imagina Jesus no Getsemane, sofrendo a provação e falando para Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que ele teve do Senhor? O que ele teve de Deus? Silêncio. O mesmo silêncio que o salmista recebeu enquanto compunha esse masquil. O mesmo silêncio Jesus recebeu de Deus. Assim como Jesus, quando nós aceitamos os limites que Deus nos dá, a semelhança do seu exemplo, como que Jesus aceitou os limites de Deus? Com queixas, meus irmãos? Com conversinha ali, olha, meu pai aqui não está deixando eu fazer isso? Não. O Senhor aceitou as limitações e os limites impostos por Deus, não com medo, mas em amor e em obediência. É por isso que eu e você, nesta tarde, experimentamos um verão gostoso. Podemos compreender que se o verão tem limites, nós também temos algumas limitações e que nós não somos os únicos. O Senhor também experimentou esses limites. E Hebreus fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, o meu encorajamento para vocês hoje nessa tarde é que este é o remédio. Ao exemplo de Jesus, nós precisamos ter um coração que não resiste aos limites que Deus nos impõe. Embora nós possamos ainda ouvir de algumas pessoas que não conhecem o Senhor, esse Deus, ele te limita. Nós não precisamos encarar dessa maneira. Nós precisamos encarar com obediência e esperança que no fundo, Ele está nos guardando para um encontro consigo. E com esse entendimento, nós iremos louvar o nosso Deus agora. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Querido Deus, nós te louvamos, entregamos tudo a Ti, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque a nossa vida, ela pertence ao Senhor, e o Senhor pode e deve, ó Deus, estabelecer limites à nossa vida.
aceitamos, ó Pai, todos os limites impostos, com o coração agradecidos, porque no fundo Ele nos guarda, ó Deus. A semelhança do Teu Filho, que sendo Deus, se submeteu aos limites, para que hoje pudéssemos, ó Deus, de forma limitada, mas de forma livre, estar na Tua presença. Obrigado, Deus, obrigado. Deus, nos dê uma semana onde possamos, ó Deus, reconhecer os limites que o Senhor tem colocado na nossa vida, ó Deus, e agradecê-los por eles. Ó Deus, que a nossa semana seja marcada mais pela gratidão do que pelas queixas, ó Deus, dos limites que o Senhor nos coloca. Tudo isso te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.